E aí, beleza? Na Noruega, Martin e seus amigos encontraram um tesouro escondido numa cabana nas montanhas. E isso acabou invocando um bando de zumbis nazistas liderados pelo coronel Herzog, que queria seu tesouro de volta. Eles começaram a perseguir o grupo, matando um por um. Só Martin sobreviveu, e ele perdeu um braço para se livrar de uma mordida de zumbi. Ele devolveu o tesouro para os zumbis, tentando acalmá-los antes de correr para o carro e finalmente escapar. Infelizmente, Martin descobre que tem uma moeda no bolso e Herzog aparece na janela do carro, quebrando o vidro para agarrá-lo. Logo, mais zumbis começam a pular no carro, então Martin se esforça para pegar as chaves e ligar o veículo. Martin finalmente acelera, mas Herzog ainda está agarrado à janela. Os outros zumbis caem e um deles acaba tendo os intestinos presos num vidro quebrado, sendo puxados enquanto o carro se afasta. Na estrada, Herzog continua tentando matar Martin. Nesse momento, um caminhão aparece no outro lado e atropela Herzog, arrancando seu braço, que cai dentro do carro. Achando que tudo acabou, Martin joga a moeda pela janela para comemorar a vitória. Enquanto isso, o motorista do caminhão verifica o corpo de Herzog e tenta reanimá-lo, mas Herzog morde sua língua. O motorista recua e os outros zumbis pulam em cima dele para matá-lo, enquanto Herzog pega a moeda. Ele a coloca na caixa do tesouro antes de ordenar que seus homens a escondam. Antes de partir, Herzog percebe o logo Talvik Fish no caminhão, o que lhe traz lembranças. Minutos depois, Martin está quase dormindo ao volante e perde o controle do carro. Então liga o rádio para tentar se manter acordado. No entanto, ele só encontra um documentário entediante que o faz dormir de qualquer jeito. O carro acaba batendo e rolando colina abaixo. Algum tempo depois, Martin acorda no hospital com as mãos algemadas na cama. A polícia está lá para interrogá-lo, mas não acredita na história dos zumbis e o culpa pela morte dos amigos. O médico explica que encontraram seu braço e o reimplantaram, mas Martin fica horrorizado ao perceber que deram a ele o braço de Herzog. Ele entra em pânico quando o braço começa a se mexer sozinho. A mão pega um bisturi e rapidamente mata o médico. Outro policial entra para detê-lo, mas a mão nazista o agarra pelo pescoço e o joga contra a mesa. Martin continua pedindo desculpas e jurando que não foi ele, enquanto seguranças o imobilizam na cama e uma enfermeira o seda. Enquanto isso, numa casa perto das montanhas norueguesas, um homem lê o jornal quando de repente algo atinge as páginas. Ele olha para baixo e vê a cabeça da esposa antes de Herzog entrar no cômodo e esmagar sua cabeça com um martelo. Depois disso, um médico zumbi traz o braço de Martin e o coloca próximo ao de Herzog, permitindo que os poderes zumbis o anexem rapidamente. Naquela noite, o exército zumbi vai até o cemitério onde seus antigos companheiros foram enterrados. Herzog injeta energia nos túmulos, mas nada acontece. O médico explica que aqueles corpos já viraram pó, então precisarão de corpos mais recentes. Nesse momento, um padre sai da capela do cemitério e fica apavorado ao ver Herzog. Ele corre de volta para dentro, mas tropeça e cai, dando tempo para Herzog alcançá-lo. Enquanto as imagens nos vitrais começam a chorar sangue, Herzog mata o padre acertando-o com um cálice. Em seguida, toca nele para transformá-lo em zumbi. No hospital, Martin acorda depois de ter uma visão dos zumbis chegando à cidade. Ele se vê preso na cama e o policial que dorme do lado de fora não aparece quando Martin chama por ajuda. De repente, um garoto chamado Bob aparece na frente da cama. Ele tirou fotos do braço de Martin porque achou legal e muito parecido com um zumbi. Bob é um turista americano e no país dele faz parte do Esquadrão Zumbi, um grupo que treina há anos esperando o apocalipse zumbi acontecer. O garoto já enviou a foto para o grupo e Martin jura que há mais zumbis para eles verem, mas primeiro precisa sair da cama. Quando Bob solta as amarras e Martin finalmente consegue se levantar, o braço zumbi joga o garoto pela janela. Horrorizado, Martin sai correndo e confirma que o menino está morto, então tenta reanimá-lo. No entanto, seu braço zumbi é forte demais e acaba esmagando o peito de Bob. Nesse momento, o policial acorda e vê Martin segurando os órgãos do garoto. Então Martin tenta fugir, mas o braço zumbi faz Martin parar segurando um carro. Depois arranca o logotipo de metal do carro e o joga na cabeça do policial, matando-o. Vendo outro policial se aproximando, Martin não tem escolha a não ser quebrar
quebrar a janela do carro e roubá-lo para escapar. Momentos depois, Martin ouve o celular de Bob tocando dentro do carro e atende à ligação. É Daniel, do Esquadrão Zumbi, que quer falar com Bob. Martin explica que um zumbi matou o garoto e conta tudo sobre o exército de Herzog. Daniel anuncia que sua equipe viajará para a Noruega e enquanto isso, Martin precisa descobrir o que os zumbis querem. Depois da ligação, Daniel conta para suas assistentes, Mônica e Blake, sobre a nova missão. Começa uma discussão porque as mulheres acham que isso pode não ser real, além do perigo de viajar para outro país sem um plano. Ele finalmente as convence ao lembrar que esse é o momento pelo qual esperaram a vida inteira. No dia seguinte, na delegacia, o chefe Ganga é informado sobre a fuga de Martin. Os superiores querem que todas as unidades reforcem a equipe e aguardem ordens, mas Ganga reclama porque não tem orçamento para isso. Enquanto isso, o Esquadrão Zumbi chega à Noruega e imediatamente visita uma loja de ferragens para comprar ferramentas que possam ser usadas como armas. Ao mesmo tempo, Martin visita um museu da Segunda Guerra Mundial, mas antes veste roupas limpas que encontra no carro. Antes de entrar no prédio, ele esbarra sem querer em um homem negro e o braço zumbi tenta atacá-lo, mas Martin o impede a tempo. Na banca de jornal, ele descobre que seu rosto está na primeira página. Ele decide ler a matéria e descobre que o país inteiro acha que ele matou seus amigos. Quando entra no museu, o recepcionista Glenn também está lendo o jornal e entra em pânico ao ver o criminoso da foto. Então Martin o segura com sua mão super forte e o obriga a cooperar. Glenn mostra a Martin as informações que tem sobre Herzog, que costumava ser um amigo próximo de Hitler. Quando Herzog e seu exército chegaram à Noruega, o maior navio de guerra deles foi atacado por bombardeiros ingleses em Talvik. Como vingança, Hitler ordenou que Herzog destruísse Talvik, mas o exército nunca chegou lá porque os moradores locais os mataram. Martin percebe que o objetivo dos zumbis é atacar Talvik para concluir sua missão. Enquanto estuda um mapa para encontrar Talvik, ouve gritos do lado de fora. Olhando pela janela, vê que os zumbis já estão lá, matando turistas de maneiras horríveis. Eles usam os intestinos de uma pessoa para tirar combustível de um ônibus e reabastecer o tanque do museu. Quando todos os turistas estão mortos, Herzog usa seu poder para transformá-los em zumbis e recrutá-los para seu exército. Depois que Glenn vomita com a cena, Martin o força a se esconder com ele, fingindo serem duas estátuas. Os zumbis entram no museu e começam a destruir as exposições para roubar todos os objetos nazistas. Enquanto Herzog pega o mapa, um zumbi fareja Martin e Glenn, mas não os descobre. Quando o exército vai embora, a dupla sai e percebe que alguns turistas zumbificados ainda estão por perto. Martin usa seu braço especial para arrancar o couro cabeludo de uma mulher e jogá-la contra um carro. Depois, ele esmaga a cabeça de um homem no ônibus e arranca o coração de outra mulher. Todos os outros corpos estão mortos e Martin fecha os olhos de um homem em respeito, sem perceber que seu braço está ativando. O cara se transforma em um zumbi e assusta Martin, que o mata de novo. Percebendo que tem o poder de Herzog, Martin toca o homem mais uma vez e o traz de volta à vida. O zumbi não ataca, o que significa que está sob controle do poder que o criou. De repente, um machado voador mata o zumbi e Martin descobre que o esquadrão chegou. Daniel fica tão animado com sua matança que manda suas assistentes tirarem uma foto dele com o corpo. Enquanto Mônica vomita ao ver a morte de perto, Daniel explica que encontraram Martin rastreando o celular de Bob. Então Martin revive o mesmo zumbi e Daniel diz que eles deveriam usar esse poder para criar um exército próprio. Ele fez algumas pesquisas e conta ao grupo sobre o tenente Stavarin do exército soviético. Ele e seus soldados foram mortos por Herzog durante a guerra e os corpos devem estar enterrados por ali, esperando por vingança. Fica decidido que Martin, Daniel e o novo assistente zumbi vão procurar os túmulos para ressuscitar os soldados russos, enquanto Glenn, Mônica e Blake precisam encontrar uma forma de atrasar Herzog. Enquanto isso, os zumbis pegaram o tanque do museu e estão marchando pela floresta, derrubando as árvores pelo caminho. Logo, eles encontram algumas casas e atropelam crianças no
quintal para matá-las. Depois, os zumbis invadem os prédios e começam a matar todos os civis que encontram. Uma mulher é jogada pela janela só para Herzog passar por cima dela com o tanque. Uma garota tenta salvar sua mãe, que está em uma cadeira de rodas, mas como ela é lenta demais, acaba deixando-a para trás para os zumbis matarem. Pessoas são empaladas em cercas ou enforcadas com os intestinos de outras vítimas. Quando duas mães tentam fugir com seus bebês, o tanque abre fogo e mata todos. Quando Gunga e seus policiais chegam ao museu, todos já se foram e só restam cadáveres. Eles nem têm uma equipe forense de verdade, então 2 policiais precisam analisar as pistas. As câmeras de segurança mostram Martin agarrando Glenn, então Gunga assume que ele é o responsável por todos os assassinatos. Enquanto isso, Glenn e as garotas observam o exército de Herzog avançando e elaboram um plano para atrasá-los usando os pântanos. Glenn sai e começa a insultá-los enquanto joga uma pedra em um zumbi, derrubando-o antes de fugir. Herzog imediatamente manda metade do seu exército atrás dele. Então Glenn usa seu conhecimento da área para levá-los pelos pântanos, o que os faz andar mais devagar. Toda vez que um grande número de zumbis fica preso na lama, as garotas jogam uma bomba para explodi-los. Alguns monstros conseguem agarrar Glenn, mas ele se livra da jaqueta e corre mais rápido para se reunir com o resto da equipe. Quando ele está seguro, as garotas jogam a última bomba e acabam com essa metade do exército. Furioso, Herzog ordena que seus homens revidem. Eles começam a atirar e o trio precisa correr para se esquivar dos ataques. Depois de algumas explosões, Herzog não vê nada além de fumaça e assume que o grupo morreu. Então ele e seu exército seguem caminho para continuar aterrorizando as cidades até chegarem a Talvik. No carro, o assistente zumbi começa a vomitar. Então Martin manda ele colocar a cabeça para fora da janela, como um cachorro. Quando anoitece, o veículo fica preso na lama. Eles precisam de algo para criar tração, então colocam o zumbi debaixo do carro e passam por cima dele para fazer o veículo se mover de novo. Na delegacia, Gunga descobre que as forças especiais não estão vindo, então decide lidar com Martin com os poucos policiais que tem para provar que são heróis. Momentos depois, a equipe de Martin chega à área onde o exército russo morreu. Cavalos um por um levaria muito tempo, mas, por sorte, o braço de Martin começa a reagir sozinho. O assistente zumbi segura a cabeça de dor enquanto o braço de Martin soca o chão, liberando um brilho intenso. Logo, o exército russo começa a sair da terra em seus novos corpos zumbificados. O tenente Stavarin se aproxima de Martin e, para seu choque, o chama de mestre. De manhã, Herzog e seu exército chegam a Talvik, onde Daniel e Martin já estão esperando. Eles revelam que já evacuaram a cidade antes que Stavarin apareça com seus soldados, que ainda não são o suficiente para superar os alemães. Percebendo sua vantagem numérica, Herzog manda seus homens atacarem. Os exércitos colidem e uma batalha brutal começa, com zumbis se matando uns aos outros. Stavarin é um guerreiro incrível e ninguém consegue acertá-lo. Então ele começa a avançar em direção ao tanque, derrubando qualquer um que tente impedi-lo. Nesse momento, Gunga chega com seus policiais, então Herzog sai do tanque e o envia contra eles. Os policiais veem o tanque se aproximando e tentam fugir, mas não estacionaram bem. E agora os carros estão bloqueando uns aos outros. Apenas Gunga e metade dos policiais conseguem sair antes que o tanque passe por cima dos carros e os destrua. No campo de batalha, Stavarin e Herzog finalmente se encontram e começam a lutar. Stavarin parece mais forte e joga Herzog contra um prédio, mas Herzog desvia do soco antes que possa ser finalizado. Enquanto isso, o médico nazista está enchendo seus soldados mortos com palha para enviá-los de volta à luta. Se alguém perdeu um membro, ele substitui por ferramentas aleatórias. Daniel e Martin ajudam os russos, mas Daniel sai para investigar para onde o tanque está indo. Os zumbis tentam cercá-lo, mas Daniel treinou para isso e rapidamente os derrota usando martelos. Quando o padre zumbi está prestes a atacá-lo, o assistente zumbi o derruba para proteger seu mestre. Gunga e os policiais sobreviventes se escondem dentro de uma casa, onde observam Martin matar zumbis de várias formas, como arrancar seus intestinos e jogá-los nos fios elétricos para eletrocutá-los. Um zumbi quase pega Martin de surpresa, mas nesse momento Glenn e as garotas aparecem e derrubam a criatura com uma pá.
Depois de mais alguns socos, Stavarin consegue derrubar Herzog. Mas quando está prestes a matá-lo, um soldado acerta Stavarin primeiro com um machado. Então Herzog pega uma picareta e esmaga a cabeça de Stavarin. Os russos estão claramente perdendo a luta. Então Mônica diz a Martin que eles devem se concentrar em matar Herzog, pois ele está controlando o resto do exército. Martin corre para atacar Herzog e os dois atravessam a parede de uma casa. Eles começam a lutar, mas Herzog é claramente mais forte e joga Martin com facilidade pelo teto e pelas paredes. Na cozinha, Martin pega ferramentas aleatórias para se defender, mas Herzog ainda consegue agarrá-lo e queimar seu rosto no fogão. E, do lado de fora, Glenn e as mulheres continuam lutando, mas não importa quantos zumbis eles matem, os soldados alemães continuam vindo. Percebendo que esse é o fim, Glenn está prestes a fazer uma grande confissão, mas um zumbi o mata antes que ele consiga terminar. Enquanto Blake e Mônica ficam cercadas, Daniel consegue entrar no tanque e começa a lutar contra os dois motoristas, mas o zumbi ainda é mais forte e o empurra contra a parede para esfaqueá-lo. Dentro da casa, Herzog bate um pouco mais em Martin antes de começar a enforcá-lo. No entanto, como os motoristas estão brigando com Daniel, o tanque perde o controle e bate na casa, arrastando os dois homens junto. O assistente zumbi mata o padre com uma pedra, mas sua comemoração é interrompida quando o tanque passa por cima dele. Daniel consegue empurrar o zumbi para trás e o acerta com um martelo, matando-o ao enfiar uma bala na cabeça dele. Em cima do tanque, Herzog e Martin continuam lutando. Desta vez, Martin leva vantagem e começa a espancar Herzog, mas infelizmente acaba caindo do tanque no momento em que Daniel finalmente o para. Herzog se aproxima de Martin e se prepara para matá-lo, mas Daniel ativa o canhão do tanque e explode a cabeça de Herzog. Os zumbis que estavam prestes a matar as garotas perdem a força instantaneamente e caem no chão como corpos normais. Depois, o esquadrão zumbi se despede de Martin e todos vão embora. Gunga e seus policiais saem da casa e se perguntam como vão explicar todos esses corpos que agora precisam recolher um por um. Algum tempo depois, Martin chega ao cemitério e encontra o túmulo da sua namorada morta. Ele cava até encontrá-la e usa seu poder para trazê-la de volta à vida. Agora eles podem se beijar e se envolver no carro, enquanto o assistente zumbi observa de longe. Em Talvik, o médico nazista encontra a cabeça de Herzog, que abre os olhos. Terminando assim, Dead Snow 2, filme de ação e terror de 2014. E eu espero você no próximo vídeo.